Olá, vendedores! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Derlanja Taides. Hoje nós vamos falar sobre mais um livro que eu li, que é um livro sobre vendas, negociação. O nome desse livro, o título, desse livro é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Ele é do Nicholas Bultmann. Nem sei se eu pronunciei o sobrenome dele correto, mas tudo bem. Então, essa área de vendas, né? Ele fala muito sobre a questão de posicionamento, postura, né? Relacionamento, que é muito importante, né? Para quem trabalha com essa área de vendas. Então, olha só, eu gostaria primeiramente de trazer uma reflexão aqui para vocês. Vocês sabiam que as pessoas elas decidem se amam ou não você em menos de 90 segundos? Pois é, 90 segundos, né? Não é um tempo muito grande, né? É bem rápido. Então, o que que isso significa? Que você tem que trazer ali um posicionamento que gere confiança no outro, né? Ou no tom de voz, né? Às vezes a pessoa não tá te vendo ali, mas ela sente, né? E mais, depois disso, tudo que você diz serve apenas para justificar essa primeira impressão. Então, quando você causa uma má impressão, é como se isso é inconsciente, tá? É como se tudo que você falasse ou fizesse só justificasse a primeira impressão ali que ela teve. Então, a comunicação, muitas das vezes não, quase sempre, né? Ela não é só a comunicação falada, ela também influencia muito a sua postura, o seu posicionamento. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês os principais ensinamentos do livro, né? Desse livro o nome dele é Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Bultmann. E como que vocês vão poder utilizar isso em vendas ou entrevistas, né, de emprego, para quem trabalha com RH, ou também quem vai participar de alguma entrevista, né, de algum emprego. E qualquer outro tipo de relacionamento, né, que você tiver ali na sua vida profissional, na vida pessoal. Então, qual que é o contexto do livro? O Nicholas, né, que é o autor do livro, ele é especialista em linguagem corporal. O curioso é que antes ele era fotógrafo, né? E ele, no livro fala que ele intuitivamente ele começou a observar o comportamento das pessoas ali nos atendimentos que ele fazia, né? E aí depois ele começou a estudar PNL, e aí ele se apaixonou pela área e acabou virando escritor, né? Escreveu sobre esse assunto. Então, ele é especialista também em relacionamento e comunicação interpessoal. Esse livro ele fala de conexão, né? Como gerar uma boa conexão, como construir ali confiança, né? Passar segurança nos seus relacionamentos de uma maneira geral, tanto profissional quanto pessoal. Esse livro ele auxilia. Ele mostra como que o cérebro humano decide rapidamente se ele vai confiar em você ou não, e como você pode influenciar esse processo de uma forma ética. Então, qual que é o conceito central desse livro? A grande ideia do livro ela é simples. As pessoas, elas não se conectam primeiro com o que você fala, mas muitas das vezes a gente acha que as pessoas se conectam com o que a gente fala, mas não. Elas se conectam em como que elas se sentem perto de você, tá? Qual é a emoção que você gera no outro? Então, antes da lógica vem a emoção, né? Antes do argumento vem a percepção. Então, muitas das vezes, o cliente ali ele decide pela emoção e depois ele vai justificar a decisão dele. No livro, né, o Nicholas Bultmann, ele diz que mais de 50% da comunicação é não verbal.
Só com essa porcentagem dá pra gente perceber, né? O quanto que a gente deve tomar cuidado com a linguagem corporal, né? Com como que a gente está se comunicando através do nosso corpo, da nossa postura, né? Então, nessa parte aí, o Nicholas Bultmann, ele explica de forma prática que a postura é muito importante, o contato visual de uma forma natural é importante. Você não pode simplesmente, por exemplo, contato visual natural. O que que significa isso? Não encarar demais e também não desviar o olhar, ficar olhando para baixo, né, ou para cima. Tem que ser um contato visual natural. O sorriso precisa ser leve, né, não pode ser exagerado e também não pode ser muito sério. Os movimentos precisam ser calmos, né? Você não pode demonstrar que você está tenso, ou que você está ansioso, ou defensivo, né? Ou desconectado. Então tem que estar ali presente, né? O cérebro da outra pessoa, ela já cria resistência, mesmo que suas palavras sejam boas. Então, se você não tiver uma boa linguagem corporal, uma boa postura, inconscientemente o cérebro ali da outra pessoa já vai gerar um alerta ali, né? Já vai criar uma resistência em relação a você. Como que acontece esse gatilho, esse alerta? É que você não é uma pessoa confiável, porque o seu corpo está dizendo isso para outra pessoa, né? E você é um ponto de atenção, né? Porque você não está demonstrando essa segurança, essa confiança, essa calma ali na sua linguagem corporal, por mais que a sua fala seja uma fala congruente. Então, como que você vai aplicar isso em vendas, né? Aplicação prática, né? Se você não tiver uma boa linguagem corporal, as objeções elas vão começar a aumentar antes do preço ser apresentado. Pilar 2, rapport. Você precisa parecer familiar para você gerar confiança, né? O que eu falei ontem, ontem eu estava falando sobre o livro Almas da Persuasão, eu comentei sobre isso também, sobre o espelhamento. Então, como que você vai gerar essa confiança? Como que você vai parecer familiar? Você vai espelhar outra pessoa, né? Para ela sentir que você não é um ser de outro mundo, né? Você é parecido com ela. Ela vai gostar de você por causa disso. O Nicholas, ele explica que o cérebro ele confia mais rápido em quem parece familiar. Então, como que você vai conseguir fazer isso? Espelhando a pessoa, claro, de uma forma sutil, de tom de voz, você vai espelhar a pessoa. Se a pessoa falar devagar, ou mais calmo, mais pausadamente, você também vai falar devagar, você vai falar com calma, você vai falar pausadamente. Se ela falar mais rápido, você também vai falar mais rápido. Então, você vai espelhar ela de uma maneira sutil, né? O ritmo de fala também, que eu acabei de falar, palavras semelhantes com as do cliente. Você pode repetir algumas palavras que ele falou. Isso também vai gerar confiança nele, né? É inconsciente. Então, mas é importante também ter o equilíbrio, porque criar rapport não é imitar a outra pessoa, é entrar no ritmo emocional da outra pessoa. Então, tudo tem que ter equilíbrio. Então, quando você cria rapport, o cliente ele para de te analisar, né, e ele começa a te ouvir. E é a partir disso aí que começa a construção ali do processo de confiança, quando ele começa a confiar em você. Terceiro pilar, estado emocional é mais importante que argumento. O que que significa isso? O livro, ele bate muito nessa tecla. Então, as pessoas, elas tomam decisões emocionais e depois elas justificam racionalmente. Então, se você tentar convencer alguém só com a lógica, é claro, precisa ter a lógica, mas se você tentar convencer só com a lógica, mas ignorar o estado emocional daquela pessoa, você vai perder influência. Um cliente inseguro, ele não precisa de mais informações. Então, se você percebe que o seu cliente está inseguro, você tem que passar a segurança para ele. Então, como que você vai passar essa segurança? É você sendo uma pessoa segura, né? É você, por meio da sua linguagem verbal, da sua postura,
da sua linguagem corporal, né? Você vai passar essa segurança para ele. É um conjunto de coisas, né? De habilidades. Insight final e bastante poderoso. Convencer alguém em 90 segundos, né? 90 segundos é um tempo bem rápido, né? Não é sobre falar melhor, então é sobre fazer com que a outra pessoa ela se sinta confortável do seu lado, se sinta bem, se sinta vista, ou seja, você precisa estar presente e também se sinta segura. E para isso, você também precisa ser uma pessoa segura, você tem que ter uma boa postura, você tem que estar bem apresentável fisicamente. E quando isso acontece, a venda ela deixa de ser empurrada e passa a ser construída, né? Então, esses são os ensinamentos, né, que eu tenho hoje para passar para vocês. Se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Quero saber em qual situação você mais sente dificuldade de se conectar com as pessoas. No próximo vídeo, eu posso aprofundar esse tema com exemplos práticos de vendas.